Primeiro lugar, sempre que eu venho falar sobre a doutrina, eu gosto de agradecer as pessoas que particularmente me ofereceram essa oportunidade de trabalho, como agora nesse momento. E aqui foi a Vânia, a Clotilde, o time dela ali, a Larissa, as meninas, que me abriram espaço para eu poder trabalhar hoje nesse momento. Então isso é uma grande oportunidade de trabalho. Eu agradeço de coração as meninas por me darem essa oportunidade, né, me oferecerem esse espaço. Então, eh, hoje nós temos um tempinho para falar sobre fluidos, que é o que a gente vive falando quando fala de paz, né. Essa é uma palavra muito usada, e usada às vezes de maneira indevida, ou até mesmo sem a devida compreensão sobre ela, certo? Vamos começar então lembrando de que passe é, segundo Kardec, uma transfusão de fluidos, né, de um doador para um receptor. Em resumo, é isso, é uma doação fluídica. Então, a palavra fluido está contida no ato da prática do passe. Para a gente entender fluidos, vamos lembrar, é óbvio que várias pessoas de vocês já sabem isso, mas alguns podem não saber. Tudo no universo se resume a três coisas, ao que nós chamamos de trindade universal por isso, que é Deus, inteligência e matéria. Tudo se resume a essas três coisas, nada foge a essas três categorias no universo, tudo que existe. Deus, inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas, a inteligência que, individualizada, dá origem aos espíritos, e a matéria, que dá origem a uma infinidade de possibilidades de matéria no universo. Existem combinações infinitas de possibilidades para gerar matéria. A grande maioria dessas possibilidades nós nem imaginamos como pode ser. Isso quer dizer que a matéria, tal qual nós reconhecemos, é uma ínfima parte de todas as possibilidades da matéria no universo. Então, isso é trindade universal. Então, do princípio inteligente individualiza os espíritos. Do fluido cósmico universal do éter, individualiza e diferencia a matéria. Então, existe um tipo de matéria que nós podemos percebê-la, identificá-la pelos nossos sentidos físicos. A boca, o nariz, os ouvidos, os olhos, o tato. Essa matéria que nós conseguimos percebê-la com os nossos sentidos físicos é o que nós chamamos de plano material. A matéria que nós não conseguimos perceber pelos sentidos físicos, só conseguimos perceber pelos sentidos do perispírito, constituem o plano espiritual. Então, plano espiritual não é um bicho de 7 cabeças ou um milagre ou uma coisa, é matéria num estado em que os nossos sentidos físicos não conseguem perceber. A matéria que os nossos sentidos físicos percebem, hoje a ciência até pouco tempo classificava de 3 tipos, né? Em sólido, líquido e gasoso. Por exemplo, a mesma molécula de água, H2O, ela se apresenta no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. A mesma molécula. Então já veja que nós temos um exemplo palpável das possíveis apresentações diferentes da mesma matéria. A mesma molécula H2O, ela já se apresenta em 3 estados materiais diferentes. Quiçá, então, o que a gente ainda não sabe e não conhece. Hoje em dia, a ciência, quem está estudando agora, quem está na escola ou quem ensina agora, já sabe que a ciência apresenta um 4º estado da matéria mais recentemente, né? Eles chamam de plasma. Essa palavra plasma foi usada pela primeira vez em 1928. E o plasma, então, é o
quarto estado da matéria, já demonstrado pela ciência física. Só que o plasma é um estado de matéria, quarto estado, que nós não percebemos com os nossos sentidos físicos. E segundo a ciência, o plasma, ele existe em 99% do universo é constituído de plasma. Isso não é espiritismo, isso é ciência material. Então, o que, quando eu estudei, a maioria de vocês também deve ter estudado, existia um vácuo entre as atmosferas dos planetas. Ou seja, não existia nada. Agora, já se sabe que existe sim o plasma e que é ele que preenche todos os espaços da matéria percebida pelos nossos sentidos físicos. Então veja que o conceito de plasma é um estado da matéria que nós já não percebemos pelos sentidos físicos. E o plasma, ele é uma matéria neutra, a combinação entre os átomos, os íons, né? Porque é uma matéria ionizada. Ela, então, entre os polos positivos e negativos, é uma matéria considerada neutra. E ela, então, promove um campo elétrico na sua vibração. Olha se isso não é muito próximo do que Kardec explicou na Gênese sobre fluidos. Mas veja bem, por que ele usou a palavra fluido? Porque ele estava lá em 1800 bolinha, gente. Era a ciência da época. Era o que eles conheciam, as palavras que eles usavam. Naquela época, essa matéria não percebida pelos sentidos físicos, Kardec chamava de fluidos. E nem foi Kardec que usou essa palavra pela primeira vez. Isso é anterior a Kardec, o uso da palavra fluidos. Era usada por Mesmer, que é um cientista alemão antecessor de Kardec, né, que empregava os fluidos na magnetização. Ou seja, Mesmer era um cientista da ciência humana que já se dedicava a estudar um tipo de matéria que ele chamou de fluido, que não era percebida pelos sentidos físicos e que era possível transferir de uma pessoa para outra, e que ele chamava de magnetização. E a pessoa que transferia esse fluido, magnetizador. Kardec foi beber nessa fonte. Um grande cientista, que era Kardec, né? Um homem à frente do seu tempo, e próprio Kardec depois disse: a ciência do magnetismo precedeu e abriu a caminhada, as portas para o espiritismo. E o próprio Kardec, então, estudou o magnetismo e ele era um magnetizador, antes de ser antes dele ter, então, se dedicado à doutrina espírita, ele era um magnetizador, inspirado por Mesmer. Então veja que a história da magnetização, de transferir fluidos, como eles diziam, de um encarnado para outro encarnado, é anterior à doutrina espírita. Isso. Então, isso é só para que vocês entenderem que a transfusão fluídica não é invenção do espiritismo. Isso, as civilizações antigas todas já praticavam essa transfusão fluídica. E depois o espiritismo apenas vem para esclarecer como o fenômeno se dá. Ele apenas estabelece as leis que regem o fenômeno. É isso que o espiritismo faz. Esclarece e demonstra as leis envolvidas no fenômeno. Por que é importante demonstrar a existência de leis por trás do fenômeno? Porque significa que nós podemos repetir, nós podemos conseguir o mesmo resultado usando da técnica. Esse é o objetivo, de demonstrar que tem uma lei por trás. Porque se tem uma lei por trás, você pode se utilizar dessa lei e repetir o fenômeno. Essa é a importância do espiritismo, explicar como o fenômeno se dá. Mas não foi o espiritismo quem inventou. Tanto que Kardec, ele foi convidado por um amigo magnetizador para visitar e conhecer
o fenômeno das mesas dançantes, das mesas girantes, que respondiam perguntas quando feitas à mesa. O que o Kardec respondeu quando ele foi convidado para ir numa sessão das mesas girantes? Ele disse: eu não vou até que me provem que a mesa tem músculos para se mover e tem cérebro para responder perguntas. E ele não foi, não aceitou o convite do amigo. Depois de 1 ano, é que ele, insistentes convites, topa ir conhecer o fenômeno. Aí ele descobre que o cérebro que ele queria que a mesa tivesse era do espírito, né? E que o que levantava a mesa era a magnetização que ele conhecia por meio já de Mesmer. Então, aí ele começa, então, a estudar o espiritismo, estudar, não o espiritismo, estudar o fenômeno para chegar a codificar a doutrina espírita, como nós conhecemos hoje. Então, vejam que quando a matéria, essa que nós conhecemos, da maneira como nós a percebemos pelos nossos sentidos físicos, quem se ocupa de estudar os fenômenos derivados desta matéria é a ciência humana, a ciência física. Ela que vai estabelecer as leis que regem os fenômenos da matéria que nós percebemos com sentidos físicos. E aí, e a matéria que nós não percebemos com sentidos físicos? Quem é que se ocupa de estudá-la e estabelecer as leis? O Espiritismo. É por isso que, lá na época de Kardec, o Espiritismo era tido como uma ciência. O Espiritismo era tido como uma ciência porque ele era encarregado de explicar e estabelecer as leis que estavam relacionadas aos fenômenos que envolviam a matéria do plano espiritual, ou seja, a matéria que nós não percebemos com os nossos sentidos físicos. Então, por isso que o Espiritismo era tido como uma ciência, e até hoje a doutrina está, um dos pilares da doutrina é o pilar científico, porque ela se ocupa de explicar estes fenômenos. Então, o passe espírita é um fenômeno que envolve matéria não do plano físico, mas matéria do plano espiritual. Uma matéria que nós não percebemos com sentidos físicos. Portanto, o Espiritismo se ocupa em explicar esse fenômeno, mas não foi ele que criou, não foi ele que inventou. Ele apenas parte de um fenômeno já praticado e explica as leis envolvidas ali. Dito isso, então, nós podemos entender que essa matéria, então, chamada de fluido na época de Kardec, se aproxima muito da palavra plasma nos dias de hoje. E a ciência, então, o que significa? Que a ciência física humana já está se aproximando da ciência espiritual, que é o que estava previsto na codificação, que isso iria acontecer. Certo? O nome é diferente, claro, o nome é diferente. Outros tempos, outras pessoas, outra cultura, outra época. Isso a gente precisa tomar cuidado. Às vezes, a gente perde muito tempo debatendo na doutrina espírita palavras. E palavras, elas são inócuas. Vocabulário está restrito a um tempo, a um povo de uma época, de uma região. Os espíritos, palavra, o verbo, é símbolo da matéria para os espíritos. Tanto é que Jesus era o verbo de Deus, que significa que Jesus era o Espírito encarnado no plano físico, responsável por revelar as leis de Deus. Verbo é símbolo de matéria. Se a gente debate no sentido de uma palavra, nós estamos debatendo matéria, não estamos debatendo sentido para o plano espiritual, porque não existe palavra no plano espiritual. Entre os espíritos elevados, não existe a linguagem verbal. Portanto, quando debatemos vocabulário, estamos nos restringindo, colocando e fincando o pé em cima do planeta Terra. E isso é muito pouco, é muito pobre. Então, possivelmente, o plasma é o fluido que está, pelas características, né, como a ciência está apresentando, muito próximo.
E se a gente for comparar com tudo que existe de Kardec sobre os fluidos, cada vez mais nós vamos achar que realmente nós estamos falando do plasma. Então veja que coisa importante agora. O fluido, então, ele ocupa todo o universo e é matéria. A matéria do plano físico, que é percebida pelos nossos sentidos físicos, a gente pode manusear e podemos manipular. Podemos misturar argila com água. Podemos misturar matéria, compor, manipular e transformar em outras coisas, em outras ligas, em outras possibilidades. Portanto, se fluido é matéria, nós podemos também manipular esses fluidos e combinar fluidos para transformar em coisas também, como nós fazemos com a matéria. Nós construímos esse centro espírita com tijolos físicos. Como vocês acham que são construídas, como são as construções no plano espiritual? Com fluidos manipulados. Então, é matéria. Mas manipulado como? Mão, se o espírito não conta com mão. É manipulado pela mente, pelo pensamento, na verdade. Mente, em um sentido muito específico dentro da doutrina, é melhor falar pensamento. O pensamento é que manipula os fluidos. Claro que a palavra manipular não está adequada, porque a palavra manipular significa usar as mãos. Mas é para dar o sentido, só para que vocês entendam, que é possível transformar uma coisa em outra. Então, nós manipulamos os espíritos, nós somos esses seres espirituais, manipulamos os fluidos, que é uma matéria, com o pensamento. E a matéria do plano físico mais etérea, qual é a matéria do plano físico mais etérea? O ar, né? Antes de descobrir o plasma. Então, o ar é o veículo do som. Vocês só estão me ouvindo porque as ondas sonoras produzidas são conduzidas pelo ar. Se tirar o ar dessa sala, vocês não me ouvem. Tanto que, se vocês devem assistir alguns filmes que mostram a nave espacial e quando o astronauta sai da nave, é um silêncio absoluto durante aquela cena inteira. É para demonstrar que não tem transmissão de sons no espaço porque não tem o ar. Mas, para transmitir a voz, precisamos do ar. Mas o pensamento que então manipula o fluido, o pensamento é transmitido pelo fluido. O fluido é o veículo de transmissão do pensamento. Por isso, você não precisa rezar em voz alta. E quando a gente fala Deus não é surdo, sabe aquelas igrejas que ficam rezando muito em voz alta, tudo falando junto? Deus não é surdo porque Deus não ouve por meio do som que nós produzimos, que é propagado pelo ar. Porque senão não chega onde ele está, né? Ou não chega aos bons espíritos, sei lá onde está. Jesus lá está num planeta divino. Como é que chega a minha prece a Jesus? Eu tenho que gritar, né? Nem assim Jesus vai ouvir. Então, por isso, é o pensamento que é levado pelo fluido que preenche os 99% do universo, que a ciência já diz, porque 1%, imagino que seja a inteligência do espírito e Deus, né? O outro 1% que a ciência disse que não é matéria, que não é plasma. Então, aí, o veículo do nosso pensamento é o fluido. Por isso que basta a gente pensar e o espírito que está longe de nós, ouve. Não só o espírito desencarnado, mas nós também, diz Kardec, podemos nos comunicar com espíritos desencarnados também pelo pensamento. E é assim que você também sabe o que uma pessoa que você tem muita afinidade está vivenciando à distância. Quem já teve essa experiência?
Nossa, minha irmã parece que não está bem, vou ligar para ela. Porque essa ligação mental, porque é o fluido que oferece, e essa ligação chega a qualquer lugar. Chega a qualquer parente desencarnado, qualquer amigo desencarnado, qualquer espírito superior. Chega a qualquer lugar o nosso pensamento, porque tem fluido pelo universo inteiro, e aí sim não é como o ar, não é como o som que depende da atmosfera. O pensamento depende da existência do fluido para ser conduzido. E o pensamento, ele dá movimento ao fluido, mas quem dá direcionamento, endereço, digamos assim, é a vontade. Então, pensar é diferente de colocar vontade, desejo, porque o pensamento faz vibrar, criar onda que vai vibrar o fluido. Mas quem vai direcionar, fazer chegar no endereço que você quer, é a sua vontade. Você precisa sempre juntar pensamento e vontade para direcionar e objetivar. Senão fica um fluido perdido. Sabe um SEDEX que você manda uma cartinha que você não coloca o CEP, e o correio não acha e devolve, não sabe para onde entrega? É mais ou menos assim. O que determina é a vontade da entrega. Agora veja que interessante. A mente, o nosso pensamento, ele então atrai partículas dos fluidos, do fluido universal, em torno da inteligência, que é o espírito. Se a gente tem pensamentos de qualidade, pensamentos virtuosos, pensamentos de amor, a gente então atrai partículas leves, partículas etéreas, partículas primárias do fluido cósmico universal em torno daquela inteligência. Se a gente tem pensamentos viciosos, imperfeitos, mágoa, paixões inferiores, vícios, a gente atrai partículas do fluido mais densas, mais ponderáveis, mais ponderadas, mais pesadas. Então, o que acontece? Está aqui a inteligência e atraiu moléculas do fluido cósmico. Essas moléculas são leves, etéreas. Então, quando eu penso e coloco vontade nesse pensamento, essa partícula leve vibra muito mais. Quando ela vibra muito mais, ela cria um campo eletromagnético derivado da vibração dessas partículas, como um cabo elétrico, que tem uma corrente elétrica, porque os elétrons estão ali dentro. Essa corrente elétrica gera um campo magnético em torno daquele cabo de energia. Se você comprar um aparelhinho parecido com esse em loja de eletricidade, você coloca lá naquele cabo, não precisa encostar. Você coloca longe do cabo, ele vai apitar. Ele vai apitar porque ele está detectando um campo elétrico. E se ele está detectando um campo elétrico, é porque ali está tendo uma corrente elétrica. Então, isso acontece conosco. Nossa mente, nosso jeito de pensar, atrai partículas do fluido cósmico universal. Partículas leves, pensamentos bons. Essa partícula vibra muito, gera um campo eletromagnético grande, maior, expandido. Vibra tanto, dependendo da minha mente, que produz luz. Daí que vem a denominação espírito de luz. O espírito de luz é porque ele tem uma mente tão depurada que as partículas em torno daquela inteligência são tão leves e tão puras que quando ele pensa, vibra tanto que o campo magnético gera luz, o campo eletromagnético. Por isso que na Gênesis tem assim, que aparece uma incoerência, né? Primeiro, Deus faz o quê? Faça-se a luz, fiat lux. Depois, lá, dias depois, ele cria o sol. Você fala, ué, mas que luz foi essa que ele criou no começo, se ele criou o sol só depois? É porque ele está falando dessa luz que origina da inteligência, que é a primeira coisa que Deus cria.
depois dele. E o Sol é uma luz que ilumina os objetos, a matéria física, aquela que é percebida pelos nossos olhos físicos. Essa luz é que é percebida apenas pelos sentidos do perispírito. E se nós temos pensamentos viciosos, se nós temos pensamentos então imperfeitos, né? Os mais diversos, a gente agrega essas partículas pesadas. Quando a gente bota pensamento e vontade, a partícula é muito pesada, ela vibra pouco. Ou seja, o campo eletromagnético gerado por partículas pesadas é pequeno, é pobrezinho. Não gera luz, é escuro. Por isso que a gente associa espírito imperfeito como espírito da sombra. Porque o campo eletromagnético dele não gera nenhum tipo de luz, porque são partículas densas, pesadas, quase imóveis, dependendo da imperfeição do espírito. Agora veja bem, água e óleo não se misturam, mas ambos são líquidos. Então veja, não é porque é líquido que se mistura. Fluido também é assim. Imagina que fluido equivale a ser líquido. Só para a gente comparar. Então tem fluido água, fluido óleo. Não é porque é fluido que se mistura. Depende da qualidade do fluido para que eles possam se misturar. Isso determina o quê? A lei da afinidade divina. A lei da afinidade. Sabe o que é na prática? Eu vou conhecer alguém, o meu campo magnético chega antes do que minha mão. O meu campo eletromagnético gerado pela vibração das partículas em torno da minha inteligência, que depende da qualidade da minha mente. Antes de eu esticar a minha mão, meu campo magnético, eletromagnético, chega primeiro. E encontra o campo eletromagnético da pessoa da qual eu vou pegar na mão. Quando eu pego na mão, eu falo muito prazer, falo, não fui com a cara. Né? Nossa. Né? Não, tá bom, tchau, já vai embora. Ou você chega e pega na mão e fala, nossa, minha amiga de infância, me senti tão bem, né? Minha amiga de infância, né? Parece que é uma pessoa que você conhece há muito tempo. Isso é a lei da afinidade. Isso tem um ditado popular que vocês pensam que é bíblico, mas não é. Me diz com quem você anda que eu vou te dizer quem você é. É por causa disso. Ou seja, se o meu campo magnético, que no espiritismo também chamam de aura, se o meu campo eletromagnético se misturar ao dela, eu me identifico com ela. Eu tenho afinidade. Se o meu campo magnético não se misturar com o dela, eu não tenho afinidade com ela. E o que significa? Significa que eu penso igual a ela ou diferente dela. Porque se eu penso igual a ela, ela acumula as mesmas partículas que eu, o campo magnético é semelhante do dela, é água com água que se mistura. Mas se for óleo e água, não se misturam. Então isso determina a lei de afinidade. Também, entre outras aplicações. E esse acúmulo de moléculas do fluido em torno da inteligência, que é o perispírito. O perispírito é esse acúmulo de moléculas em torno de uma inteligência, moléculas fluídicas, que geram um campo magnético em torno do corpo físico, do perispírito, que é a aura. Portanto, se eu mudar a minha forma de pensar, eu mudo as moléculas, eu mudo o estado de vibração, eu mudo o campo magnético que me rodeia. Então, a qualidade do campo magnético é diretamente proporcional às minhas virtudes. A qualidade do campo eletromagnético é diretamente proporcional às minhas imperfeições. E quando eu tenho afinidade com alguém, eu posso ter afinidade porque o meu mal simpatizou com o lado mal dela. Não é só no bem que a gente se junta. A gente se junta também pelo mal que existe em nós. Isso é em pequena proporção entre amigos e em
extensas proporções como no planeta Terra. Ou seja, todos nós estamos juntos nesse momento no planeta Terra, unidos pelo nosso campo eletromagnético. Ou seja, essa afinidade que existe entre nós que determina que estejamos evoluindo juntos nesse momento na Terra. Quem destoar muito para baixo ou para cima não está aqui, é retirado. Quem destoar para baixo tem um campo magnético tão denso, de tanta imperfeição, vai para o mundo primitivo. Quem já está com um campo tão etéreo, com tantas virtudes, já não se mistura com o nosso, é levado para um planeta já de regeneração, ou outro planeta mais evoluído. Então, o que nos une nesse momento no planeta Terra todos é o campo eletromagnético que nós geramos pelas nossas mentes. Ou seja, nós somos farinha do mesmo saco. Ou seja, nós somos unidos pelo mal que existe em nós. É o mal que nos une. Não é o bem que nos une ainda. Um dia será. E você, então, pode usar isso na hora do passe. Aí entra o passe. Por isso que o Salvador disse assim: precisamos pensar no amor praticado. Ou seja, a qualidade do passe é diretamente... Qualidade do passe, o que é? Transfusão fluídica, não é? Então, a qualidade do fluido que você vai transfundir é diretamente proporcional à sua qualidade do pensamento, que é determinada o quê? Pela sua evolução moral. Portanto, o que todo passista precisa perseguir não é se a mão fica assim, assim ou assim, se tira o sapato, se tira o chapéu, se senta, se levanta. Não é essa a questão fundamental do passe. A questão fundamental do passe é o amor, é a vontade de ajudar colocada naquele ato. Isso é o que determina a qualidade do passe, do fluido que você vai transfundir para outra pessoa. E não é... E você sabe que tem 3 tipos de passe, né? Tem o passe chamado magnetismo, que é quando você transfere só fluidos anímicos, físicos, né? Do seu fluido vital direto para a pessoa. Tem o passe, aí não tem participação de espírito. É de pessoa para pessoa. Tem o fluido espiritual, que é quando o espírito vai transferir fluidos, e aí ele transfere fluidos espirituais, matéria do plano espiritual, para o encarnado. Existe esse passe que é praticado no centro espírita, que é o passe misto. O passe espírita, portanto, é um passe misto. Precisamos dos fluidos físicos fornecidos pelo passista, que é processado pelo espírito mentor, técnico, especialista em fazer isso. Não é uma pessoa, vou lá fazer customização de fluido no Kardec para os passistas. Não, esse espírito tem que ser treinado, preparado, né? E tem que ter uma evolução moral mínima para processar esse fluido que você vai fornecer. E aí esse espírito processa esse fluido, customiza. O que é customizar? Dá direcionamento para o problema daquele indivíduo que está sentado na sua frente. E como ele sabe o problema daquele indivíduo? Porque o melhor de tudo é que a pessoa chegue um pouco antes no centro. E durante a palestra, os espíritos fazem anamnese, diagnóstico, eles vão de cadeira em cadeira, vendo a emanação fluídica. Por esse campo eletromagnético que você está exalando, que todos estamos, eles percebem onde está o problema. Eles percebem se é no coração, se é no rim, se é no pâncreas, eles percebem se é no cérebro, pela emanação eletromagnética que está sem padrão, ou com padrão doentio, insalubre. E aí, quando você entra na câmara de passe, o técnico que está lá, não vocês, passista, o técnico espiritual, já sabe qual é o problema do indivíduo. Aí você fornece o fluido,
o mentor transforma, customiza, manipula o fluido com a mente e o pensamento dele, amoroso que ele tem, e a gente transfunde esse fluido customizado para aquela pessoa que está em atendimento, e aí ele recebe isso por um centro de força, o centro vital, como diz André Luiz, né? Os centros vitais, que são 7 no nosso corpo, estão cada um deles relacionado a uma glândula, são plexos nervosos. E esse fluido é recebido pelo centro vital, é no centro vital que passa para o perispírito do assistido. É pelo centro vital, que está no corpo físico, associado à glândula do corpo físico, 7 pontos, é que o fluido é absorvido e passa para o perispírito. Então, no passe espírita, tem 3 perispíritos agindo. O do passista, que está fornecendo o fluido, o do espírito, que está processando, porque ele processa via o pensamento dele, que atua no perispírito dele, ele customiza o fluido, e que quem recebe tudo isso? O perispírito do receptor. Então, são 3 perispíritos em ação naquele momento. E é assim que você, então, faz a transfusão. E sabe como funciona o nosso corpo? Mais ou menos, só para ter uma comparação bem rastaquera, né? Como um carro. O carro não tem lá, carros até mais antigos, uma bateria elétrica para fazer o carro funcionar? Independente da bateria elétrica, você não tem que pôr gasolina, que é o combustível para fazer o carro andar? Então, imagina que o fluido vital é a bateria, é a corrente elétrica que a bateria fornece para o carro. Mas independente da corrente elétrica, precisa do combustível, que é o alimento físico que a gente engole todo dia. Então a gente precisa do alimento, que equivale à gasolina, ao combustível lá do veículo, e mais o fluido vital, que é para fazer aquilo funcionar. Aí você liga o carro e sai andando. E quanto mais você anda com o carro, mais você reabastece a bateria, produz corrente elétrica que fica armazenada na bateria. Se você não funciona o carro, um dia você chega e liga, ele não pega. O que tem que fazer? Tem que vir com uma outra bateria e dar uma carga naquela para ele fazer funcionar. É exatamente assim o passe. Nós temos o fluido vital, que põe a nossa máquina em funcionamento. Mas nós precisamos do alimento. Se a gente deixa essa máquina sem funcionar, ou desperdiça, como que desperdiça energia elétrica no carro? Deixa o farol aceso, não é isso? No nosso caso, fica sem dormir, come demais, fuma, vai para as baladas, se desgasta fisicamente muito, pensamentos ruins, raiva, mágoa, tudo isso consome fluido vital. Por isso que a gente morre cedo. Porque o fluido vital, que igual o carro, que deveria estar nos movendo muito tempo, chega uma hora que ele esgota. E aí a máquina para. A máquina tendo parado, mas o espírito não tendo se desligado da máquina, o motorista não tendo saído do carro e o carro parou, se você levar a bateria e der uma carga, ele sai andando. Foi isso que aconteceu, chamado milagre de Jesus na Bíblia. Parecia que estava morto, mas o espírito estava lá. Só tinha parado o veículo, só o carro é que tinha parado. Jesus chega e dá uma carga de fluido vital, certo? Naquela bateria, põe para funcionar o motor daquele carro. E o indivíduo levanta e fala, milagre! Jesus ressuscitou! Não é um fenômeno, lei da natureza. Você dá uma carga fluídica, ele sai para funcionar. Esse que é o mecanismo do passe. E aí, o que você faz para reabastecer o fluido que você doou? Sai vivendo, igual o carro. Sai dirigindo, que volta a carregar a bateria. Não é porque você doou o fluido que você precisa receber de novo uma carga extra, externa, para se reabastecer. Basta viver bem, basta viver com bons pensamentos,
e você será reabastecido dos fluidos que você doa. Por mais que você doe, você nunca vai precisar tomar um passe porque você doou fluido para repor. Basta viver. Viver te reabastece dos fluidos igual um carro em movimento. Tá bom? Espero que isso tenha sido esclarecedor para vocês de alguma maneira, né? Nós também estamos sempre aí à disposição no centro. Vocês podem nos abordar quando quiser, né, Vânia? E tem a Clotilde também, que está junto conosco nessa caminhada, nessa jornada. Então, nós estamos sempre à disposição, tá bom? Então, em resumo, o importante é reforma íntima. É isso, é o resumo. Isso mesmo, boa pergunta. A gente vai dar mais trabalho para o coitado do técnico, né? Imagina que aqui acontece na cozinha do centro, né? Chega a doação de feijão, tudo bichado, né? O que a gente faz? A gente não joga fora, a gente separa os bichos, tudo lá, dá um tempão e depois a gente cozinha. É a mesma coisa. A gente fornece fluido impróprio, o técnico espiritual vai lá e dá mais trabalho para o coitado. Ele não vai poder, pela lei de Deus, transferir algo indevido. Isso ele não pode, Deus não permite, né? Deus é a lei universal, é o amor que ele tem, ele não vai permitir pegar o teu fluido deletério e passar para o outro. Você vai dar trabalho para ele, você vai só fazer isso. Vai faltar, você vai ficar sem crédito também no plano espiritual, né? A tua cesta básica eles não vão entregar aquele mês, né? Porque você foi lá trabalhar, mas não fez uma boa entrega, certo? É isso aí, tá bom? Ah, mas aí é porque eles precisam de fluidos materiais do mundo, fluidos mais. Lembra, tem vários tipos de matéria, mais condensadas e menos. Se nós estamos nesse plano condensado, os nossos fluidos são mais condensados do que os deles. Entende? É como água e óleo. Então, eles precisam que a gente forneça óleo, que é um fluido mais denso, para ele processar, colocar no óleo os medicamentos para transfundir. Porque se ele transfundir fluidos muito etéreos, água e óleo não se mistura, a gente não absorve. Então ele precisa do nosso fluido para transmitir para o outro e aquilo se misturar. Entendeu? Senão não mistura. Tá bom? Ok? Os espíritos, eles podem transmitir um passe, eles mesmos. Como o Wander falou, é difícil a pessoa absorver tudo que ele transmite, lógico, porque é outro tipo de vibração. É muito mais sutil para nós que somos muito materializados. Mas tem uma outra coisa no meu pensamento, é que quando a gente está transmitindo passe, a gente fica num momento de elevação. Nós ficamos num momento em que a gente fica diferente. E não é do nosso dia a dia, a gente se liga, se religa a Deus, né? A gente fica num momento assim quase de êxtase. Então eles nos mostram que a gente sendo instrumento, a gente pode ter essa sensação de bem-estar, de vibração, de dever cumprido, de aumentar nossa responsabilidade, de se sentir assim pertencente, né, ao nosso planeta, né, de amar melhor as pessoas. Então mostra que nesse pequeno momento que a gente está ali durante, falar a verdade, 20 minutos, durante a semana toda, né? A gente pode trazer isso para nossa semana, para o nosso mês, para o nosso ano, né? Então como se fosse assim, vou te dar uma dica. Esses 20 minutos, olha como você pode ficar durante a tua semana, né? E às vezes a gente não aproveita, a gente já sai dali, né? Vai para abraço, né? É duro mesmo, né? Bom, estamos finalizando. Eu espero que vocês estejam gostando do que nós preparamos para vocês, né? Nesse momento, a gente vai deixar um pouco aberto, se tiver mais alguma pergunta, que eu acho que é importante. E, né? As meninas também podem ajudar. Falei várias coisas aqui, e uma das coisas que a pessoa me perguntou, eu acho que tudo foi respondido aqui eu acho que não tem mais. Isso porque algumas pessoas me mandaram perguntas, mas eu acho que com a fala dos meninos aqui, a gente respondeu a maior parte delas, né? Fala. Ah, é isso.
Então, a pergunta que ela fez foi o seguinte, se alguém não ouviu, ela quando está na sala de passe é mais reservado, tem a música, as pessoas se concentram, tudo. Quando vai dar passe em criança, a criança fica mais agitada, fica ali na escolinha, tudo. Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é, primeiro, pedir para o professor explicar o que que é o passe para a criança. Porque a criança tem que aprender também, né. Eu lembro que eu e o Bilinho, sinceramente, a gente não quando a gente ia tomar passe naquele tempo, não era na casa de uma pessoa que era o dono o representante do centro, né. E a gente punha a cadeira virada uma de costa para o outro, porque se a gente sentasse um do lado do outro, a gente ria, dava um acesso de riso, e a gente ria, 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 desconcentrava tudo, né. Então criança é assim mesmo, eles não entendem. Então, primeiro, explicar para a criança o que que é o passe. Segundo, a gente está lá como instrumento. Então, dê o seu passe tranquilo, despeja ali a quantidade de energia que se você sentir que for necessário, né. Eh, e a espiritualidade está ali, os protetores deles estão usando dessa energia para refazer os campos magnéticos, então eu acho que não tem muito segredo, a gente tem que fazer a doação, né. Muitas pessoas entram na sala de passe sem preparo nenhum, não recebe nada, sai da maneira como entrou, né. Então a nossa parte é fazer isso, né, é estar disponível. Eu lembro que no livro, nos do nas fron não, nos Bastidores da Obsessão, o Manuel Filomeno de Miranda fala assim: "Às vezes aquele contato que a pessoa tem contigo é a única oportunidade dele sentir Jesus". Então, eu toda vez que eu leio esse livro, nossa, eu falo que responsabilidade que a gente tem. E às vezes a pessoa nunca teve contato com nada. E você é a única pessoa que Jesus usa para influenciá-lo de alguma forma. Então, é a oportunidade que a gente tem. Não pode, tem que estimular mesmo, tem que se sentir bem, tem que lutar para não faltar, né, assumir a responsabilidade de uma forma integral, né. Eu acho que isso daí é o mais importante. Isso mesmo. A minha avó teria dito assim, de boa intenção o inferno tá cheio, né. Então, é assim, é que você está correto de que as atribulações da vida nos tiram do foco mesmo. É o nosso momento evolutivo esse, né. Nós ainda estamos com os pés em 2 barcos. A gente tem um barco da matéria e está com outro pé ainda no barco da espiritualização, do moral. A gente está cheio de defeitos, cheio de dificuldades. Então, a gente não espera que o passista seja um ser de luz e superior, cheio de virtudes, que vem aqui, né, e capaz de ressuscitar o morto, como eu acabei de explicar como é que aconteceu, né. Nós não esperamos isso. Obviamente, nós esperamos que venha gente de carne e osso com as suas experiências físicas, com as suas aflições, com as suas dificuldades. Mas o grande desafio é esse do trabalho caridoso, é vencer-se, né. O nosso pior inimigo somos nós mesmos. O nosso pior inimigo não está no outro. A maior dificuldade é vencer-nos. Essas dificuldades são dificuldades que são para nos testar, para nos provar, para ver na nossa determinação em ajudar. Porque ajudar quando tem fartura é fácil. Se está sobrando comida na minha casa, se eu estou aposentado, pode ver, centro espírita é cheio de aposentado, porque só ajuda depois que tem tempo sobrando. Ninguém vem ajudar no centro espírita quando tem pouco tempo, que está apertado, que tem que fazer a comida, sair correndo, cuidar do filho, largar lá, ir para o trabalho. Não, o que as pessoas falam para a gente? Eu não vou poder me juntar aos voluntários porque eu tenho muita coisa para fazer, meu trabalho está me comprometendo muito. É o que a gente mais ouve. As pessoas só ajudam quando tem tempo de sobra. Não fez nada ainda, tá quase para morrer, eu tenho que fazer alguma coisa para me salvar. Então, é isso que é o princípio da ajuda. A gente ajuda quando tem dinheiro sobrando, a gente ajuda quando tem tempo sobrando. Então, a gente ajuda quando tem energia sobrando boa. Não! Essa é a hora de dar o testemunho da caridade. É oferecer o tempo que não tem, que constrói para o outro. É oferecer o dinheiro que não tem para ajudar o outro. Quer dizer, a gente ajuda com o que tem, com um sorriso, a gente ajuda com um abraço.
essa é a diferença do espiritismo para o conceito de caridade, né? O conceito de beneficência, né? E a beneficência é você fazer caridade material, certo? É oferecer roupa, calçado, costura, alimento, isso é beneficência. A benevolência não necessariamente é beneficência. E a caridade para o espiritismo é benevolência. A beneficência, ela privilegia quem tem dinheiro, quem tem tempo, porque aí eu tenho dinheiro, eu faço caridade. Eu tenho tempo, eu faço caridade. Então, a beneficência privilegia quem tem tempo. A benevolência é universal, é lei de Deus, ou seja, qualquer pessoa pode ser caridosa. Se eu não tenho dinheiro, eu arrumo um tempo para ir lá. Se eu não tenho tempo, eu ouço no telefone um desabafo, né? Eu ouço com perdão uma ofensa, certo? Então, todos nós podemos ser caridosos de alguma maneira. Então, essa é a diferença do espiritismo, beneficência e benevolência. Está no livro dos Espíritos, né? O que é caridade? BIP, benevolência, indulgência e perdão. Isso que é caridade. E na metáfora bíblica do julgamento final, é a mesma coisa. Está lá Deus e tem uma fila. Aí ele fala assim, você fez o quê? Você foi visitar quem estava preso? Então passa para a direita. Você não foi visitar ninguém? Você não fez isso? Então para a esquerda, que é com os bodes, né? A direita é as ovelhas, a esquerda os bodes. Então aí, ele pergunta o que nós fizemos. Ele não pergunta o que nós demos. Ele pergunta pela caridade, pelo amor ao próximo. Então, essa é a metáfora do julgamento final, que é o BIP, que é benevolência, indulgência e perdão. Qualquer um pode fazer isso. Qualquer pessoa, de qualquer raça, de qualquer classe social, com deficiência física, sem deficiência física, qualquer pessoa pode oferecer benevolência, indulgência e perdão. Então, essa dificuldade que a pessoa tem para chegar aqui, para ser caridoso, é um teste da certeza que ela tem no bem que ela quer praticar. Porque vocês sabem que não basta arrepender, tem que expiar, não basta expiar, tem que, como se diz, repor o que você deixou de fazer, né? E depois você tem que ser testado na sua certeza no bem. Então, quando a gente erra depois, esse é o caminho da evolução. Tem que arrepender do erro cometido, tem que expiar o erro cometido, tem que repor o erro cometido e nós vamos ser testados na certeza no bem. Então, Deus pode estar falando assim, eu vou ver se você vai cumprir o que você prometeu mesmo de caridade. Hoje eu vou te dar um dia bem difícil. Vou te dar um dia hoje bem difícil. Quero ver se no final do dia você vai lá ajudar o outro, você vai ficar em casa falando que você não vai porque você está cansado. Então, muitas vezes é isso, é um teste da nossa certeza no bem. E aí, você tem que vir, porque é aí que você repõe a tua energia. Aí que o fluido vital te reabastece para você voltar melhor do que você chegou. Isso naquelas coisas que estão sob o nosso controle, não é mesmo? Aquilo que a gente pode evitar de fazer para ter um bom dia para ir trabalhar. Mas às vezes tem coisas que caem na nossa mão, caem no nosso colo no dia e você não esperava. Então essa pode ser a ação de Deus para te testar, né? E isso, de técnica. E isso eu também uso. Dia a dia que eu tenho palestra, né? Eu faço muitas palestras nos centros, então 8 horas da noite eu tenho que estar no centro. Começa a palestra às 8. Então eu tenho que sair de casa, 7 em centro, eu atravesso a cidade inteira, dá 30 minutos de deslocamento, né? Então eu tenho que sair de casa às 7 horas, 7h10. Nós comentamos isso ontem, eu e a Vânia. Depois eu não trabalho depois das 5 da tarde, o dia que eu tenho palestra às 8. Eu não trabalho, eu encerro meu expediente de trabalho às 5. E eu me alimento até esse horário, que eu vou comer uma fruta, não me alimento de outra coisa só vou comer depois da palestra. Então, são técnicas que eu fui desenvolvendo, mas que servem para mim, para o meu jeito de ser, para o meu estágio espiritual, mental, moral. Isso serve para mim. Pode não servir para outras, né? Tem gente que às vezes tem que deixar de comer às 6 da manhã, né? Basta deixar das 5, eu já dou conta. Então, depende, né, de cada um. Cada um vai customizando o seu jeito para si. Mas ela está certinha. A gente tem que ir desenvolvendo essas técnicas mesmo. Bom?
só complementar um pouquinho o que ela falou, então tem um livro do André Luiz que ele fala assim que tinha uma pessoa que precisava vir para o centro. Então, durante um mês, eles cercaram de todos os recursos para ela poder vir para ser ajudada. Eles queriam que eles estavam cuidando da família. Então, uma pessoa chegava assim na rua e falava, ó, entregava uma mensagem espírita. Ela pegava e jogava sem ler. Aí o outro chegava no trabalho, caía lá no WhatsApp, naquele tempo não tinha WhatsApp, que eu estou inventando. Ele lia uma mensagem lá de WhatsApp, né? E aí não dava muita importância. E foi até que no final do mês, a espiritualidade cercou de várias pessoas que estavam preparadas e entregavam, e conversavam, e falavam alguma coisa, e caía mensagem nela e etc. Acabou aquele mês, ela encontrou uma amiga distante, assim, e que, tal, né? E falou assim: ó, onde você tá indo? Eu tô indo pro centro. Kardec, vamos falar assim. E aí ela falou assim: então acho que eu vou com você. Então a espiritualidade né? E aí já fizeram a lista de quem eram os passistas daquele dia, porque a sensação que ela tinha que ter aqui dentro era de um grande bem-estar, para que ela voltasse, porque a programação era que ela ficasse preparada, ela ia ser o suporte da família. E ia entrar no turbelinho, ia ter um monte de problema, e ela precisava ser preparada para ser o suporte da família. Então, toda vez que eu me preparo para qualquer coisa, eu penso assim: cada pessoa que sentar na tua cadeira para tomar o passe, ela é uma pessoa especial que a gente não sabe por que que ela está ali. Às vezes a gente fala assim: eu tô preocupada, eu tô com dor, eu tô com isso, tô com aquilo. O mais importante, gente, é a gente estar presente, estar desejando o melhor para aquela pessoa. O resto né, é o amor que a gente aprende a fazer isso, né, e é uma maneira da gente aprender a fazer isso, né. Cada um é muito importante. Ó, só para finalizar, a Clotilde pediu pra gente vai fazer? Pode fazer? Vem aqui, por favor, você. Nós vamos fazer, só uma demonstração daquilo que o Vander eu vou pôr ela de costas, gente, só para ela se concentrar um pouquinho melhor. Segura aqui pra mim, já o que o Vander falou sobre não, mas é depois, quer ver? Sobre medir, né, as energias, né. Então já existem alguns instrumentos, né. Vou falar para vocês uma outra coisa que é importante também. Hoje a ciência já mostra que o passe é extremamente eficaz. Tem um monte de publicação científica, principalmente de brasileiros, né, que usa muito passe espírita, né. Então tem muitos estudos, então é só entrar lá na internet, se escreve Revista Científica Passe Espírita, vocês vão ver quanto de pesquisador que já está pesquisando e estudando a gente, né, como passistas, e a gente ainda está titubeando, e eles já estão mostrando cientificamente que o que a gente faz é eficaz, né. Então o que que nós vamos fazer hoje agora? Nós vamos tentar testar, não sei se vai dar certo ou não, né, mas as energias emitidas por uma pessoa, tá. Corajosa, né, vai que não dá certo. Nada contra. Primeiro eu encosto na pessoa, vou encostar aqui no seu cabelo, tá, e a gente vai medir a emanação. Eu não tô mexendo não, se alguém quiser vir segurar aqui, tá, eu vou subir, porque ele tá subindo, ó. Certo? Então, vocês percebem que ele faz um movimento, né, que é o movimento da onda mental dela, certo? Quer ver? Agora vamos fazer
Vocês viram? Deu para entender? Não precisa mostrar mais nada, né? Deu para entender, gente? Precisa mostrar mais alguma coisa? Acho que não, né? Vocês viram a emanação quando é vibração de prece? Que aumenta, ele sobe, ele circula grande. Qualquer parte do corpo que a gente fizer, se fizer na mente, na área cardíaca, ele vai expandir grande, né? Então, a gente aponta, sempre a pontinha vai para onde vai, onde para, ele para cá, ó, tá vendo? Quando você pensa em coisas tristes, ela retrai. Ela fica quase batendo assim na cabeça. Vocês viram isso? Eu não quis falar alto para vocês não influenciarem nela, né? Quando você vibra felicidade, você expande. Por isso que todo mundo percebe quando você está feliz, porque você está expandindo tudo isso que o Wander falou. Então, isso daí é físico e a gente transmite para as pessoas realmente. Desculpa, Karine. Nada. É o estesiômetro. Tem vários modelos. Estesiômetro. Ele é de metal com a pontinha de metal, ó. Uma pontinha de metal. Ele é usado para várias coisas hoje. Para estados vibracionais. Hoje tem muita coisa, né? De medicina integrativas que usa esses aparelhos, porque é os únicos aparelhos que tem até hoje para medir coisas, esse tipo de matéria mais sutil, né? Que a gente não tem muita coisa para medir matéria sutil, né? Vai chegar o dia que tem o psicotrômio, como é que era mesmo? Como que era, gente? Me lembra aí. Hã? E aquele que tinha nas entidades inferiores, quando entrava espírito de luz, ele apitava, né? Aí vai ser um horror, porque não vai ninguém entrar em lugar nenhum. Bom, era isso. Mais alguma dúvida? Vamos encerrar, então? Estamos na hora certinha. Quem vai fazer a prece final? Vamos então nos prepararmos agora. Vamos colocar a imagem de Jesus em nossa tela mental, com seus braços abertos, para nos receber um abraço. E vamos agradecer a Ele pela oportunidade maravilhosa da tarde de hoje, onde Ele permitiu que os seus mentores de luz, os trabalhadores espirituais desta casa, estivessem presentes, nos envolvendo, nos auxiliando na compreensão do que foi exposto, na absorção desses conceitos. E vamos pedir a esse irmão maior que nos auxilie a colocarmos em movimento, colocarmos no nosso dia a dia a aplicação desses conceitos, a fim de nos melhorarmos e a fim de ajudarmos da melhor forma possível àqueles que nos cruzam o caminho. Assim, mestre querido, na certeza do teu envolvimento e da ajuda da equipe espiritual desta casa, nos despedimos desta tarde maravilhosa, agradecemos a interferência de vocês e pedimos que nos acompanhe, nos protegendo e nos envolvendo no retorno aos nossos lares. Que assim seja.
Muito obrigada.